Ok? Bom, então, nós estamos aqui de novo, né, Drica, para fazer a continuação de parte das nossas transmissões, enfim, mas a nossa discussão que continua, a nossa conversa que continua, gira em torno da questão do sujeito e da democracia, né? Mas a gente precisa avançar e daria para a gente começar a pensar um pouco melhor também a relação entre o sujeito e o desejo. E junto com essa relação, um viés do que se chama de política, que desemboca num tipo de poder, e um viés que se opõe, né, ou que faz um contraponto, que vai em direção a uma espécie de micropolítica, uma política mais autêntica do ponto de vista do desejo, né, e não simplesmente uma política que funciona no campo da representação, ou do sujeito. Essa questão tem sempre a ver com o mesmo problema. É a condição da governamentalidade, né? Mas não apenas de uma sociedade com o seu modo de produção, com as suas relações de produção, de distribuição, de troca, de consumo. Não é apenas isso. Porque é a vida que está acontecendo aí. É necessário sempre introduzir a vida não como um elemento exterior ou a ser gerido por essa instância, mas como uma espécie de terceiro incluído, né, que geralmente é incluído de modo rebaixado nesse processo. Por isso, a questão do desejo. No fundo, não há poder sem desejo. O desejo está por trás de qualquer relação. Não há nada sem desejo. O desejo dá para se dizer que não é apenas a essência do homem, ele é a essência do homem, sem dúvida. E também é a essência da vida. E nas condições atuais em que as nossas formações sociais operam, né, esse desejo é colocado, é lançado numa espécie de limbo, onde o que o constitui é uma carência, né, uma falta. E claro, se você estiver do lado dos despossuídos, né, ou, para falar de modo mais genérico, da pura condição de disponibilidade da sua energia, como uma energia de produção, esse limbo aparece como uma carência. Mas se você se confundir com o lado do capital, de um proprietário de direito abstrato da riqueza como sujeito, né, você imagina, ou sente, ou vivencia esse desejo como um poder. E as questões da esquerda e da direita sempre tiveram pautadas por uma visão um tanto rasteira em relação ao que é esse desejo. Não que necessariamente a esquerda estivesse nesse lugar, mas uma boa parte da esquerda sempre esteve nesse lugar. A direita não precisa dessa distinção, né? Eles acham isso um falso problema. Mas para quem realmente quer afirmar a vida de modo intenso e honesto, essa questão ela é muito importante. Ela realmente interessa. E dá para, como você mesmo apresentou aqui
texto do Florestan Fernandes, né, onde ele cita o velho slogan de Marx e Engels, e do ideal da apropriação e da distribuição e do consumo comunal, né? Nesse livrinho intitulado Contribuição ao primeiro Congresso do Partido dos Trabalhadores, o Florestan cita logo em 2 de julho de 1991, no finalzinho da introdução, ele diz: de cada um segundo sua capacidade, a cada um conforme suas necessidades. Claro, de cada um, esse é um ideal de distribuição, de consumo e de produção comunal, né? De cada um segundo suas capacidades. O que você pode dar? Se você pode dar, dê, né? E o que você precisa? O que é necessário para você, né? É isso. Aqui, claro, tem uma visão extremamente interessante. Mas eu diria que é preciso escavar um pouco mais. Eu diria que esse enunciado, ele contempla apenas a dimensão da extensão ou da existência concreta da vida humana. Mas ele não contempla a dimensão virtual da vida humana. Ele tira a ideia do equivalente abstrato, né? Ou seja, não há equivalência. Ele avança muito nessa ideia, né? Ou seja, ele tira o domínio do equivalente abstrato, que é uma condição da axiomática capitalista, né? Então é uma quebra com a conjugação dos fluxos de riqueza e de força de trabalho. Ele quebra essa axiomática da troca universal abstrata e da equivalência homogênea. E, claro, ele diz: de cada um segundo suas capacidades. O que você pode oferecer? Ofereça, produza, faça, invista, né? E o que você precisa? Você precisa o que é necessário para você, né? Então, não há equivalência entre a tua capacidade, né, e o teu consumo, certo? Ok. Mas eu diria que existe algo mais sutil por baixo desse enunciado, e nós poderíamos enunciar da seguinte maneira: a nossa necessidade, ela é o acontecimento da nossa potência, é o acontecimento do nosso desejo. O acontecimento do nosso desejo é o que preenche de modo imanente o nosso desejo, preenche por dentro. Não é um objeto exterior do desejo. É um consumo intensivo, sem o qual o desejo não segue como desejante, a potência não segue como mais potência. Então, é uma razão necessária, não apenas de uma sobrevivência, mas de uma existência ativa. Eu acho que aí há uma diferença. E quanto mais eu consumo esse tipo de acontecimento, que diferencia a minha potência, a minha energia, o meu desejo, mais eu sou capaz de doar, mais eu sou capaz de gerar, mais generoso eu me torno. Quanto mais eu consumo, desde que esse consumo seja intensidade vital, acontecimento de desejo, acontecimento mesmo, não um mero fato, mais eu me torno uma potência produtiva, distributiva e generosa. Então eu diria que a cada um
segundo as suas necessárias razões de potência. E de cada um é tudo que deriva desse consumo intensivo. Nós somos o contrário de uma sociedade consumista desse ponto de vista. Nós somos a sociedade mais avarenta que já existiu sobre o planeta Terra. Porque o que a gente chama de consumo, de sociedade de consumo, é um consumo de objetos, de coisas, de imagens, de palavras, de sentimentos extensos. Tudo extenso. Coisas extensas, objetos extensos, palavras como significados extensos, sentimentos como subjetividades extensas, ou de consciência. Mas não há, de fato, um cuidado com o que se passa, com o íntimo do desejo, da energia que está se relacionando. Esse acontecimento de desejo que se dá em qualquer relação, ele é a razão da decadência ou da ascendência de uma potência vital. Dependendo da maneira como a gente se relaciona, essa razão intensiva é contemplada ou minguada. Eu diria que a miséria, a pobreza fundamental que o capitalismo produz e que ele é impotente, ele é incapaz de suprir ou de ultrapassar, não só ele é impotente e é incapaz, como se ele quisesse fazer outra coisa. Não, ele não quer fazer outra coisa. Ao contrário, ele se alimenta. Não há capitalismo sem a capitalização da miséria. Não há paz sem a capitalização da guerra. Não há ordem estabelecida, mesmo que essa ordem seja de sujeitos democráticos de direito, sem o rebaixamento e a aniquilação do desejo como desejo intensivo. Então, o capitalismo vive dessa guerra. O ódio não é um acidente. O ódio não vem simplesmente de uma mera impotência de existir num meio que se desejaria outro, né? O ódio é uma indústria sem a qual o capitalismo não sobrevive. O ódio, junto com ele, todas as paixões tristes, o medo, a insegurança, as violências, as violações que a vida sofre. E é nessa mesma medida que ele mostra, ou que esse modo de existência, porque na verdade é uma cumplicidade, não é simplesmente ele como uma instância malévola fora, mas esse modo de existência em nós mostra uma aparente ameaça, mas exatamente porque essa aparente ameaça é dominante e é instigada, é produzida, é intensificada, isso que é intensificado no capitalismo, que lhe é oferecido a tábua de salvação. Qual é a tábua de salvação? O sujeito. Torne-se sujeito. Não precisa nem ser sujeito de direito. Seja sujeito de interesse. Já é bom. Ou seja, você pode começar como um empreendedor, mesmo ignorante. Um empreendedor mesmo grosseiro, não refinado. Você pode vender pastel ou banana na esquina. Você pode fazer qualquer coisa, desde que tenha um solo na sua livre iniciativa, a partir do seu livre-arbítrio. E aí, a gente já viu isso nos nossos encontros anteriores. Essa livre iniciativa, na verdade, é uma captura que quanto mais a gente investe, mais faz aumentar o buraco do nosso desejo. E mais faz a gente desejar de modo
faltoso, o objeto que a gente não tem. A partir da impotência a gente quer se empoderar. E nessa mesma medida em que a gente vê ou sente na existência a relação com o espaço ou com o meio, uma zona homogênea, onde os objetos e as coisas se colocam ou se distribuem. Mas esse espaço homogêneo já é um fantasma projetado sobre as coisas. Porque nenhuma matéria depende do espaço homogêneo. Ao contrário, o espaço homogêneo é uma ficção que se projeta, uma sombra que se projeta sobre as coisas. Não existe espaço homogêneo. Existe uma matéria diferenciada o tempo inteiro. Uma pluralidade, uma multiplicidade de forças heterogêneas. Mas o espaço homogêneo é uma espécie de projeção do nosso atolamento, sem o qual a gente não consegue comparar. E sem esse espaço homogêneo e essa condição de comparação, nós não nos apoderamos, não nos apropriamos de modo voraz do objeto que nós suspeitamos que carecemos. Então nós queremos esse tipo de apropriação. O sujeito é o que ocupa essa dupla instância. Ele nasce da miséria, ele brota nessa terra, nesse pântano. Não há sujeito sem o esburacamento do desejo, sem a quebra do desejo, a quebra do acontecimento. Não há sujeito. O sujeito, portanto, é necessariamente um assujeitamento. Mas aí que a ilusão inicia. Porque, nessa medida, eu me construo como uma forma eficaz, eficiente, competente, responsável até, de ser bem de sucesso. O meu desejo é substituído, ou ele se cola, nessa medida, com o sujeito em mim, que no fundo é um preposto, é um outro em mim. E esse outro em mim também é o lugar da democracia. Se a gente quiser, o regime mais aberto que essas formações sociais no capitalismo são capazes, que é o tal do Estado Democrático de Direito, não se distingue em nada, né, de uma região de poder. Que tipo de poder? O poder não apenas da coerção. Nós não somos simplesmente reprimidos, explorados, oprimidos. É o poder da produção, é o poder da sedução, é o poder da construção de si como uma subjetividade bem-sucedida. Né? É o poder de existir através do olho formal de uma sociedade que é incapaz de viver sem essa formalização. Então, o que ocorre? Ocorre que não adianta eu clamar por um Estado de Direito, não adianta eu me servir da lei para efetuar a justiça vital, para que as relações sociais sejam justas com as vidas que constituem essas relações sociais. Não adianta eu me servir da lei para denunciar um poder como ilegítimo, né? Porque a própria lei, né, e esse Estado democrático de direito se funda numa não-lei. Se funda naquilo que o Agamben chama de estado de anomia. Né? O estado de exceção, ele não precisa ter a lei introjetada. Ele cria a lei necessária a ele. Ele cria a lei e legitima o seu estado. Nós assistimos agora a esse processo cínico, né? Onde aqueles mais crentes que acreditam na lei e no Estado de Direito ficam extremamente indignados com a violência da injustiça cometida, né? Num processo cínico, né? Podemos dizer, que de justiça não tem nada, mas de efetuação de poder tem tudo, né? Então, de onde vem? Como pode? Pode, porque pode. Mas como assim? Mas é legítimo? É legal? É justo? Né? Isso é um falso problema.
É um falso problema por quê? Porque a força se constitui a partir de uma maneira de se efetuar. A maneira de se efetuar é que cria a forma da lei. Sem essa maneira de se efetuar, a força não se constitui. Assim é o capital. O capital se constitui por uma maneira de se efetuar. E essa maneira de se efetuar é conjugação de fluxos. Né? De um lado, de título ou direito de apropriação de riqueza, não é uma mera riqueza concreta, efetuada, mas é uma riqueza de direito, e de outro lado uma disponibilidade ilimitada da energia humana para a riqueza continuar sendo mais riqueza. Então, aqui está uma maneira de existir do capital. É uma maneira de apropriação antes da propriedade. Então, é o modo, a maneira de se apropriar, a força de apropriação, que é anterior ao Estado de Direito. E é essa força de apropriação que cria o Estado de Direito que lhe interessa. E também o sujeito que lhe interessa. Mas não sem destituir o desejo da sua imanência, da sua zona imanente de acontecimento, que antes fazia dele, de cada acontecimento desse desejo, uma razão de potencialização de si. Agora lança esse desejo separado do que pode, num limbo, e faz com que ele implore, com que ele clame, com que ele reivindique direitos. Ele, totalmente passional, passivo, lançado na paixão, se põe a clamar, né? Se põe como um pedinte a clamar por direitos. E é dessa forma que ele é restabelecido no campo da existência social. Ou seja, ele é empoderado. Então o sujeito não passa de uma vontade de poder em nós, de um desejo que se confundiu com um estado de impotência. E que esconde essa impotência através das conquistas e reconhecimentos que o qualificam como um agente social. Não sem esse modo, que é a condição de comparação, ou de competitividade, se quiser, e de apropriação. Isso funda, então, uma política. Incrível isso. Ora, mas onde está a política? Parece que aí não tem mais política. O que é o Estado democrático de direito? É a ausência de política. Que democracia é essa? É igual a dos gregos? Não tem mais nada a ver. Como diz o Agamben, se o Estado democrático de direito é uma técnica de governo, não me interessa em nada essa democracia. O que não tem nada a ver com o que era a democracia entre os gregos. Porque o que era a democracia entre os gregos? Era a vida acontecendo em sociedade. Acontecendo, portanto, experimentando, tendo uma experiência do tempo presente em ato, se modificando e criando as condições das próprias relações e da sua própria efetuação. Isso é o político. Então, esse elemento político, que no fundo é uma política de desejo, é uma política vital, né? O que é a política? Né? É uma maneira de existir que faz de cada modificação resultante uma razão da sua própria energização, da sua própria vitalização. Ou seja, há uma capitalização da própria potência de existir na maneira de existir. Isso é político. É político e é ético ao mesmo tempo. Não tem nada a ver com moral, porque não é um dever ser. É uma maneira de ser que potencializa a vida, que liga a vida ao que ela pode, não ao que ela deve. Não é moral.
Então, o político e o ético aqui andam juntos. E é por isso que dá para dizer que na democracia não tem política. Porque a democracia é um Estado de direito, né, que não passa de uma técnica de gerenciamento de fluxos. Fluxos de capital. Ah, mas se o capital se confunde com a vida, que vida? Se o capital se confunde com o desejo, que desejo? É esse desejo separado do que pode? É essa vida extensa que se separou do consumo intensivo de si mesmo? Então, fica muito claro que um governo ilegítimo do ponto de vista da vida, ele pode assumir cinicamente em nome da lei, da legalidade, da legitimidade, porque ele é uma técnica de governo que vai fortalecer esse modo de existência em sociedade, apesar dos desejos insatisfeitos que querem inclusive atentar contra ele, né? É como se ele dissesse assim: é para o seu bem, meu filho, né? E para o seu bem a força se impõe. A força sempre se impôs. O que é ingênuo da parte de muitos movimentos ou partidos ou organizações de esquerda, né, é acreditar que atrás de uma forma não tem força nenhuma, né, que a forma é pura e neutra. Não há forma que se sustente sem força. Como diria Arthur, atrás de uma imagem dorme uma força. Atrás de uma forma sempre tem uma energia se efetuando, uma força que faz daquela forma um meio de continuação de si. Então, a forma é meio ou efeito. No máximo, ela se torna efetuadora. Mas ela não é causa. Ela não é princípio. Como é que eu posso me agarrar no princípio de um Estado democrático de direitos? Qual é o princípio do Estado democrático de direitos? Se pode, pode. O capital pode? Pode. Com a cumplicidade humana? Claro. Então, onde é que está o inimigo? O inimigo não está na nossa cumplicidade? Como detectar a cumplicidade em nós? Nós queremos ser sujeitos? Ora, nós somos cúmplices de um poder que a gente quer agora combater. Por que a gente quer tanto o Estado de Direito? Não há movimento real de combate por uma sociedade livre, por um modo de apropriação comunal, por um modo de distribuição nômade, por uma singularização da vida. Não há. Quando esses movimentos reivindicam as instâncias de direito criado por poderes que instituíram as soberanias. Não existe isso. A lei nasce no seio do Estado, que não nasce sem uma violência de captura da vida. A lei, ela é própria, quer dizer, ela é um meio de captura e não uma condição de libertação. Então, como é que eu posso usar um meio de captura para exercer um combate para me libertar? Eu acho que esses elementos que não são problematizados. Há uma espécie de crença, assim como durante muito tempo o homem acreditava que a consciência era a solução para uma inconsciência que nos levava para a escravidão. Ter consciência dava luz e liberdade. E nunca o homem se questionou que o problema era a própria consciência, até um certo momento. Com Spinoza isso se torna extremamente premente. Ele vai dizer: a consciência, ela é um efeito, ela é o lugar de uma tripla ilusão, né? A consciência deve ser problematizada, ela não é a solução. De onde vem a consciência? Né? Então, quando eu percebo, estou clicando aqui. Quando eu percebo que é preciso focar não mais num outro, não mais no poder do mal,
não mais distinguir entre o bem e o mal, entre a verdade e a falsidade, mas numa zona necessária, anterior ao verdadeiro e o falso, anterior ao bem e o mal, sem a qual a vida não se efetua. Se eu não atingir isso em mim e nos outros e nas relações, eu não estou realmente fazendo algo decisivo na minha vida. Eu vou indo junto com o rebanho. Eu me conduzo junto com a sociedade. De modo a que o meu destino seja decidido por forças alienígenas, alheias às próprias razões de vitalização da minha existência. Então é preciso a gente começar a perceber em que nós somos cúmplices de tudo isso que está aí. Os movimentos, eles devem deixar de investir as centralizações. Os movimentos devem deixar de investir nos objetivos ideais, a não ser como meios simulados de modificação de si. Aí sim. Sempre como uma condição de passagem. A finalidade é uma ilusão que ainda é a doença infantil do homem. O homem ainda age por finalidade. Não existe finalidade que se sustente na existência. Toda a finalidade é destituída assim que o fim se apresenta, né? E aí você percebe que aquilo não passava de um mero meio. Eu acho que Nietzsche inventa uma questão genealógica essencial, de desconstrução de si. Agamben diz, para fazer o contraponto dos poderes que são sempre constituintes, né, o próprio Foucault dizia, o poder é positivo, ele constrói, ele constitui, o poder é constituinte. É preciso se investir num poder destituinte. Mas eu diria que, se a gente não entende que o poder destituinte, na verdade, ele se ancora numa razão afirmativa e criativa de realidade a partir da afirmação das diferenças, de modo imediato, sem mediação da representação, né? Esse poder destituinte ainda aparece como uma oposição, como algo que deve ser contradito, ou que quer contradizer o poder constituinte, né? Claro que a questão é mais sutil. A questão não é de se confrontar, de atacar o poder. A questão é de fazer o poder fugir de nós. Dá até para fazer uma piada, como o diabo da cruz. Ainda que talvez a gente esteja mais do lado do diabo do que da cruz, né? Para os homens de bem, né? Obviamente. A gente viu aqueles homens todos tão de bem, né? Falando em nome de Deus e da família e pelo impeachment da Dilma, né? São esses os homens de bem. Então nós estamos do lado do mal, talvez do diabo mais do que de Deus. Somos homens do diabo. Na verdade, a gente deveria começar a cuidar mais dos deveres. E os deveres sempre foram demonizados, né? Tanto é que uma das questões que mais está em jogo nessa ascensão da direita em oposição à esquerda são exatamente as afirmações das diferenças. Isso incomoda os setores que não querem a autonomia da vida, né? E atrás de todo esse ódio, essa indústria do ódio, está isso. Aqui eu acho que tem uma questão muito importante, porque a indústria do ódio, e é uma indústria de fato, não é um mero acontecimento espontâneo, uma excrescência das sociedades capitalistas. Não, o ódio está na essência. Não há capitalismo sem a produção e a intensificação do ressentimento. Portanto, não há capitalismo sem a produção do atolamento vital. A família, as escolas, as instituições, como diria Foucault, são antes de tudo instituições de sequestro da vida. Sequestram a vida, rebaixam a vida para incluí-la numa capacitação, num empoderamento, numa competência racional, numa responsabilidade moral, numa eficiência física, numa diligência de identidade. É para isso que é feito. Então, há uma capitalização disso. Da mesma maneira que na guerra existe indústria e lucro. Existe uma indústria da guerra.
existe uma guerra que é cotidiana. A própria mídia, né, é uma fonte dessa artilharia, né, que rebaixa a vida, que estimula e espalha o ressentimento, que faz do ódio um combustível, sem o qual o capital não se capitaliza. É claro que aqui existe um perigo, os limites imanentes do capitalismo, né? Porque o capitalismo é como um vírus, né? Se o vírus ou a bactéria mata o doente, a bactéria e o vírus podem morrer juntos. Então, o capitalismo é como o niilismo em Nietzsche. Não pode negar a vida, tem que nadificar a vida, o que é muito diferente. Aniquilar a vida é nadificá-la, é rebaixá-la. Rebaixá-la para que ela queira se empoderar. É essa a condição sem a qual não há capitalismo. E é assim que o capitalismo se capitaliza. Então você vê hoje o Estado mínimo surgindo de novo com a administração Temer, né? O Estado mínimo, na verdade, é o Estado mais totalitário que existe. Por quê? O Estado mínimo dos neoliberais, o Estado enxuto, né, ele tem um mínimo de axiomas sociais, mas ele tem um máximo de axiomas que fazem a conjugação entre a disponibilidade absoluta da energia humana e a apropriação pela riqueza de um mínimo de apropriadores. Então, o Estado mínimo, ele necessariamente precisa dessa máquina de guerra que aniquila as variedades, as diversidades, as multiplicidades vitais do ponto de vista intensivo e substitui elas por falsas diversidades, multiplicidades do ponto de vista extenso. Da forma. Tanto é que muita gente acredita, e opôs isso durante muito tempo, principalmente na época da Guerra Fria, que o capitalismo te oferecia todas as possibilidades e que o socialismo nenhuma, ou ele fechava a tua vida. Então essa diversidade que o capitalismo oferece, é verdade, é real, do ponto de vista da extensão. É uma diversidade, dá quase para dizer, morta. A gente consome coisas mortas. Né? É uma espécie de existência zumbi. Né? A gente vai existindo ao modo zumbi, por mais poder de consumo que a gente tem. A gente consome essas coisas mortas, uma natureza morta. A gente não se potencializa de fato. Então eu acho que o problema está aí, a gente tem que começar a focar na natureza do nosso consumo. Não é não consumir, não é deixar de ser consumista. Ao contrário, é conquistar um consumo que é fonte de produção de si, como um ser forte e generoso. É esse tipo de apropriação que é fundamental. Nós não queremos ser pobres. Ao contrário, a pobreza é você precisar se apropriar de uma suposta riqueza que parasita a vida. E essa é a maior de todas as pobrezas, por mais rico que você seja com essa mentalidade. Mas a riqueza real é aquela que, de fato, é capaz de fazer de cada acontecimento da sua vida uma fonte de energia, de fortalecimento. E quanto mais força ou forte você se torna, quanto mais você se torna uma fortaleza, mais você é capaz de consumir de modo intensivo e, portanto, de gerar e de distribuir generosamente, de modo nômade, os produtos, né? A sua riqueza. Você só vai ter uma dor, como diz Nietzsche no seu Zaratustra, a dor do Criador. De que sofre o Criador? Ele sofre quando não tem mãos para fazer a colheita dos produtos que ele cria. Então, você imagina, é o contrário da avareza. No entanto, dizem que nós vivemos numa sociedade de consumo. É fácil inverter os valores. Assim como os golpistas atuais diziam assim, não há golpe, vejam, há amplo direito de defesa. E de fato,
Porque, claro, você acredita no golpe quando você acredita na lei. Mas quem acredita na lei? Ah, bom, é que nem direitos humanos. Eu posso me servir dos direitos humanos como estratégia para a vida se defender e ir mais longe. Eu posso também me servir da lei nesse sentido. Desde que eu não acredite na natureza da lei, né, como uma forma humanizadora e civilizatória. Né? Isso é para o bobo da corte. Os juízes, o nosso Supremo Tribunal Federal, guardião da nossa Constituição. Bom, ainda bem que a gente não perde o humor, senão a gente ia morrer de tédio. Né? É um teatro para a classe média moralista. Né? Obviamente que a lei precisa sempre de uma força por trás. E a força está escancarada para todos verem. As forças estão aí. Isso é o que nós precisamos agora, dizem eles. Mas não é legítimo. Como não? Mais legítimo do que o que você precisa atualmente. Isso é o que legitima as coisas. É isso. Até a população mais humilde, mais simples, diz, mas era preciso mudar o governo. Mas vem você com seu Estado de Direito e diz assim, mas para isso tem eleições. Mas quem disse que esse regime de eleição, de escolha, essa democracia, de fato contempla a vida e as diferenças? Não é um regime, justamente, não é uma técnica de governo e de efetuação do axioma do capital? Do axioma que talvez mais potencializa o capital, por isso que o capitalismo esposa o chamado Estado Democrático de Direitos. Ele, de fato, ele prefere mais o Estado Democrático de Direitos, porque ele acumula e se desenvolve mais. Mas não sem excluir dentro do próprio Estado de Direito, mascarando dentro do próprio Estado de Direito o Estado de Polícia. E o que é o Estado de Polícia? É o Estado de injustiça na sua essência. Não é o Estado de justiça, né, da lei. O Estado de Polícia é primeiro em relação à justiça. A justiça é um meio da polícia. A polícia violenta que captura. Né? Então, o que é a polícia violenta que captura, que vigia e que pune? Ela vigia e pune as suas virtualidades. Você é culpado até que se demonstre ao contrário. Você é perigoso virtualmente, do ponto de vista da loucura, do ponto de vista da criminalidade, do ponto de vista da perversão. Você habita uma zona virtual que pode desembocar em perversão, em desvio de finalidade. Tão em voga atualmente o desvio de finalidade. Do cidadão. O desvio de finalidade, Nietzsche diria, né, mas escute, né, quem inventa a finalidade? A finalidade é uma ilusão. O que o desejo quer? O desejo quer isso. Mas aí o Nietzsche vem e pergunta, o que quer o desejo ao querer isso? Aqui tem um desvio de finalidade, na essência. Não há finalidade que não seja um desvio da própria essência. A própria finalidade é o desvio. Não há desvio de finalidade. A própria finalidade já é o desvio. Ou seja, dizer que aquela função é feita para aquilo, ora, aquela função é feita para aquilo, sem o que, algo não acontece à potência, ao desejo, ou aos poderes. Então aquilo é função de continuidade de um certo poder. Né? Então, a finalidade, no fundo, é sempre um meio de efetuação, é sempre uma razão de continuidade, seja de poder, seja de potência. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai moralizar a lei, a gente vai adorar a lei como se fosse uma tábua de salvação, a gente vai fazer igual a Sócrates, vai beber a cicuta em nome da lei, porque por mais injusta que a lei seja, ela ainda representa o bem, ela ainda é uma delegada do bem. É preciso aperfeiçoar a lei, fazer uma lei mais justa e aplicar a lei de modo mais justo. É isso que a gente acredita. Quem acredita nisso? Enfim, então, sabe, a gente tem que deixar de ser infantil, né? É uma honestidade de base, não é uma honestidade de moralista, né? É uma honestidade de base. Veja onde é que está a sua presença. A vida está se apresentando aonde? Qual é a natureza do nosso presente? Do que se apresenta no acontecimento das nossas relações cotidianas, as mais bobas, banais, simples. Encontrar a necessidade do acaso.
justo. Aqui tem uma coisa, né? O que não só o capitalismo, mas todas os tipos de Estado, sejam materiais, sejam espirituais, incluindo as religiões e as morais, fizeram com a vida humana. Sempre destituiu o acontecimento da sua necessidade. É como se a fonte estivesse num Deus fora, né? Estivesse num Deus transcendente. É como se Deus não fosse a própria maneira, não estivesse na própria maneira da vida se efetuar, né? É como se a gente não fizesse parte. E aí, tanto faz você dizer natureza ou Deus, é como se a gente fosse simplesmente uma excrescência disso, né? Ora, existe uma parte que é constitutiva do absoluto, ou do todo, se quiserem, né? E não existe parte na natureza que não tenha uma relação imediata com o absoluto. Onde é que está a nossa relação com o absoluto? Então, a nossa relação com o absoluto passa pelo acontecimento da nossa vida. Existir já é o acontecimento da nossa vida. O tempo que nos atravessa já é o acontecimento da nossa vida. O movimento que atravessa e constitui nosso corpo já é o acontecimento absoluto da nossa vida. Já é a ligação direta e imediata com o absoluto. Então, existe uma necessidade nesse acontecimento. O acontecimento é banalizado. O acontecimento é tornado acidental, é tornado casual, é tornado contingente, é tornado circunstancial. Ora, nas circunstâncias, nos acasos, nas casualidades, não tem essência, não tem necessidade, não tem razão de existir. Você apenas está gastando o seu tempo de modo casual, né? Mas a vida essencial está se fazendo ali, apesar de você. Alguma coisa está se passando de real ali. Então, nós podemos embarcar e cavalgar essa vassoura de bruxos, ou a gente pode dizer simplesmente, não, isso passa ao largo, às nossas costas. Ora, mas esse devir está aí. Se você quiser ou não perceber em você. Se você fizer o trabalho, a prática de si, o cuidado de si, que leva você novamente a se conectar com essa região, esse acontecimento de você mesmo, que é o devir presente, que é essa presença da realidade que se faz no fluxo, né, no acontecimento mesmo, necessária e constitutiva da coesão do real, ou simplesmente acreditar que isso é uma maneira efêmera de existir, uma maneira de gastar e de perder a vida, que é uma corrupção na essência. A corrupção na essência é perder esse devir que o Platão um dia chamou de corruptor. O que é corrupto é ver no devir uma culpabilidade, é ver no devir uma insuficiência, é ver no acontecimento um acidente, é ver nas relações, mesmo as mais cotidianas e simples da nossa vida, uma mera casualidade e contingência. É essa banalização da vida e do acontecimento, isso é o princípio de qualquer corrupção. Não tem outra corrupção. E não tem outra violência, porque a violência real é essa que separa a vida dessa superfície mais imediata, que é o acontecer constitutivo da própria existência, né? O que vitaliza a própria existência. Aqui está a fonte, não tem outra fonte. Por que a gente precisa do poder? Porque a gente perdeu essa fonte. Então o que a gente chama de poder? Ou de potência? O poder pressupõe essa impotência. E por isso o poder precisa do sujeito. Porque o sujeito é o atolado fixo que não suporta o fluxo ou a modificação dessa variação contínua que está sob qualquer um de nós. Como a lava do vulcão está sob a sua crosta, né? Isso é essencial. Então, eu acho que essa questão ética, que não tem nada a ver com moral, né? Essa questão ética que é totalmente interesseira, mas é um interesseiro do ponto de vista do interessante, não esse interesseiro banal, vulgar, que a justiça vai dizer, nós somos imparciais, o interesse deve ser, o interesse das facções, das particularidades, deve ser sobrepujado, deve ser ultrapassado pela forma universal que contempla o público e o comum. A gente sabe a grande mentira e o cinismo que tem atrás disso. Então é que a gente vê aí a universalidade da lei está onde? Está nos poderes constituintes. E os poderes constituintes seguem aí com seu cinismo, né?
Por quê? Porque ele se capitaliza com a aniquilação do acontecimento, com a banalização do acontecimento. Então, a banalização do acontecimento está na essência do capitalismo. Não há capitalismo sem transformar o acontecimento em acidente, em contingência, e não em razão constitutiva de uma vida em potencialização, que é exatamente o contrário. Né? Então, eu acho que esses são os pontos. Eu não sei, nós já estamos, eu acho, num estágio que dá para a gente voltar num outro momento. Né? Quer fazer alguma questão? Não? Então tá bom. Então encerramos por aqui.